Oswaldo, eu sou aluno da FECAF, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e aqui é o treinamento módulo de desenvolvimento com Python. Aqui esse é um projeto de controle de estoque. Aqui eu tenho um projeto em back-end. Ele foi todo desenvolvido com Fast API, que é uma lib Python, que ela é rápida. Já utilizei ela antes em projetos, em empresa, e por isso eu escolhi ela ao invés do Flask. Então aqui no main eu coloquei aqui uma configuração do CORS, que é para fazer as permissões para o front-end, aqui no caso localhost 5500, que é a porta do front-end que foi desenvolvido aqui, que ele ainda não está funcional porque eu ainda não ativei, eu ainda não iniciei o back-end. Então estou mostrando primeiro os códigos. Então aqui eu tenho em database o script das tabelas, das três tabelas que eu estou utilizando para esse controle de estoque. A primeira é de usuários, a segunda é de produtos e a terceira é de movimento de estoque. Então aqui eu tenho o banco, eu estou utilizando aqui o banco Postgres no Docker Desktop. Então aqui eu tenho, na tabela de usuários, eu tenho um usuário cadastrado, eu tenho aqui na tabela de estoque, eu tenho 2 produtos cadastrados de testes, e aqui eu tenho também 2 movimentos cadastrados nessas 3 tabelas. Então aqui eu tenho um arquivo, criar tabelas, que ele vai criar todas essas tabelas para mim. Eu tenho os esquemas do esquema de usuário, o esquema de produto e o esquema de movimento. Também da mesma forma eu tenho os modelos, o modelo de usuário, aqui ele está pegando a tabela usuários do esquema de controle de estoque dentro do meu banco de dados, o produto também da mesma forma, a tabela produto no esquema de controle de estoque, e o movimento também, tabela movimento no esquema de controle de estoques. Aqui eu tenho na pasta core, eu tenho aqui algumas coisas de segurança, como questão de criptografia, questão do banco de dados, aqui as credenciais, então tem um arquivo aqui JSON para pegar as credenciais do banco Postgres e o segredo do JWT. Tenho aqui algumas configurações justamente disso, do token, que o token eu pedi aqui para ele durar cerca de 7 dias, uma semana. Questão de autenticação, para autenticar, criar o token, criar o acesso. Aqui eu tenho a API, que é a API em si, que eu criei usuários, movimentos e produtos com os devidos endpoints. Endpoint do usuário, o endpoint de produto, e aqui tem uma observação. Nesses endpoints tem aqui essa chamada de função, que é usuário logado, usuário model depende do usuário corrente. Uma vez que a gente coloca ele aqui dentro da chamada das funções, então ele vai necessitar obrigatoriamente do token, que eu vou mostrar logo em seguida, a criação desse token para autenticação. Então só o usuário que tem permissão ele vai conseguir fazer essas movimentações. E o de movimento, então aqui eu vou iniciar o back-end. Preciso entrar aqui na pasta antes. Controle de estoque. Python main. Pronto, ele já iniciou o back-end. Então se eu olhar aqui, se eu der uma atualização aqui no front
front-end ele já vai mostrar aqui os documentos. Eu posso inclusive deletar, ele vai perguntar aqui deletar, eu posso criar um novo, então vou criar aqui um notebook do tipo acessório, o valor e a quantidade dele. Então ele salva automaticamente. Eu posso vir aqui, eu posso editar também ele, de acessório, para acessórios, o valor eu posso baixar aqui ele um pouquinho mais, quantidade eu posso colocar 5. E ele edita também da mesma forma dos movimentos. Além disso, eu ainda tenho aqui através do Insomnia, que é onde eu prefiro fazer a navegação através da API. Então, o primeiro é o login, eu tenho aqui o meu usuário e a senha. Uma vez que eu autentico, ele vai criar o token, que o token ele pode ser colocado nas requisições para poder autenticar e permitir ou não. Se eu quiser pegar aqui os usuários, eu tenho um usuário. Se eu quiser pegar aqui os produtos, não tem produto 5, que aqui era um teste, então ele pega aqui os produtos. Se eu deixar explícito que eu quero 6, ele vai pegar aqui só o 6. Da mesma forma do usuário, produto, eu posso pegar quem está logado, sou eu aqui, eu posso criar os movimentos. Então, através daqui eu também crio os movimentos, posso editar o usuário, posso deletar o usuário e também da mesma forma eu posso editar e deletar produtos, usuários e também os movimentos. Então, essa aqui é uma demonstração do controle de estoque funcionando com as requisições e o front-end funcionando certinho.